Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dispersões. Gente, dispersões é o nome chique que a gente utiliza para misturas. Então é isso que você tem que ter na cabeça. O que é uma dispersão? É uma mistura. É a mesma coisa. Mas por que a gente não pode falar mistura? Porque existe um nome científico para ela. Então a gente vai chamar de dispersão. Toda dispersão é formada por um disperso e um dispersante. O disperso, gente, é quem está em menor quantidade e necessariamente é quem você quer misturar. Por exemplo, eu tenho 20 gramas de sal e 2 litros de água. Então, o meu disperso vai ser o sal, porque é ele que eu quero misturar na água, ok? O meu dispersante é aquele que vai estar em maior quantidade. E é quem vai, servir para misturar o disperso. Então, aqui eu coloquei o meu exemplo, tem um copo aqui com água e uma substância dissolvida. Então, esses pontinhos aqui, seriam o meu disperso, a fase do meu disperso. E a água seria a fase do meu dispersante. Toda mistura, gente, é composta por uma fase de disperso e dispersante. É composta por uma fase de alguém que você quer solubilizar ou de alguém que está em menor quantidade com alguém que esteja em maior quantidade, tá? Disperso e dispersante. Só que a gente tem diversos tipos de mistura. E aí a gente consegue classificar essas dispersões de acordo com o tamanho das partículas que formam a dispersão. Ou seja, de acordo com o tamanho das partículas que formam a minha mistura, eu consigo classificar essa dispersão em dispersão grosseira, coloide ou solução. Então a gente vai ter esses 3 tipos de classificação para mistura. Ou a gente vai falar que é uma dispersão grosseira, ou é um coloide, ou é uma solução. Vamos ver a diferença que existe. Então, vamos lá, A dispersão grosseira. Toda vez que eu falo que eu tenho uma dispersão grosseira, é porque eu estou falando de uma mistura que eu classificaria como heterogênea. Uma mistura que é heterogênea é uma mistura que tem mais de uma fase a olho nu. Então, você vai bater o olho naquela mistura e você vai conseguir enxergar no mínimo 2 fases. Exemplo, vou colocar aqui, refrigerante. O refrigerante você consegue ver no mínimo 2 fases. Você tem lá a fase líquida e a fase gasosa. Então, o refrigerante é uma dispersão grosseira, tá? Eu tenho partículas grandes que vão formar aquilo ali. É a mesma coisa de eu pegar, por exemplo, água e óleo. Água e óleo é uma dispersão grosseira. As partículas ali, elas não vão se dissolver, eu vou conseguir ver mais de uma fase. É a mesma coisa de eu pegar, por exemplo, areia e água. É uma dispersão grosseira. Por mais que eu misture a areia na água, ela não vai solubilizar. Então, eu vou conseguir ver mais de uma fase. Dispersão grosseira. As partículas são bem grandes. A olho nu, você consegue distinguir a fase de disperso e a fase de dispersante. No refrigerante, o disperso é o gás, que é o que está em menor quantidade, é quem você quer dissolver, seria o meu gás. E a fase de dispersante seria a fase líquida, do refrigerante. A água mais os corantes e tudo mais que existe lá para poder dissolver o gás, ok? Então, dispersão grosseira é o que a gente conhecia como mistura heterogênea. O coloide, gente, é uma fase intermediária entre uma mistura heterogênea e uma mistura homogênea. Existe um meio termo. Esse meio termo é o que a gente chama de coloide. Qual que é a característica? A olho nu, você vai bater o olho e vai falar, isso aqui é uma solução, é uma mistura homogênea. Eu bato o olho aqui e vou falar, não, mistura homogênea. Exemplos de coloide. Maionese. Neblina, essa neblina que fica quando tá de manhãzinha, aquela neblina. Cerveja, esmalte de unha, chantilly de bolo,
gel de cabelo, tudo isso, sorvete também, tudo isso é colóide. Se você pegar isso aqui a olho nu, você vai achar que isso é uma mistura homogênea, você vai falar comigo assim, isso é uma solução. Mas quando a gente analisa microscopicamente, a gente sabe que é um colóide. Por que que a gente sabe que é um colóide? Porque todo colóide apresenta essas duas características, ó, movimento browniano e efeito Tyndall. O que que é o movimento browniano? É um movimento em zigue-zague que acontece o tempo inteiro, o tempo todo, com as partículas. Então, necessariamente, a partícula fica assim, ó, ela se movimenta de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. O tempo inteiro, se você for analisar microscopicamente um colóide, você vai ver que as partículas do disperso, que é quem você quer solubilizar ali, né, quem está em menor quantidade, as partículas elas ficam se movimentando assim o tempo inteiro. Então, microscopicamente, a gente consegue ver isso. E o que é o efeito Tyndall? É a capacidade que a luz tem de atravessar o colóide sem sofrer desvios. Basicamente é assim, ó, a luz vai iluminar de maneira lateral, você consegue ver o caminho da luz passando pelo colóide e chegando do outro lado. O melhor exemplo disso, pensa que você está dentro de um carro à noite e a neblina baixou, tá aquela neblina baixinha, então parece que está até enfumaçada, né? Você liga o farol do carro, você consegue enxergar através da neblina. O farol do carro consegue passar pela neblina para você poder enxergar a estrada. Então, a neblina é um colóide. Aquilo ali, ó, essa capacidade é o que a gente chama de efeito Tyndall. A luz atravessa o colóide, você consegue ver a trajetória da luz. Se você ligar o farol na neblina, literalmente você vai conseguir ver os raios do farol passando pela neblina. Então, a neblina é um colóide, tá? Ela apresenta efeito Tyndall e movimento browniano. Microscopicamente, se a gente pegasse para analisar as partículas da neblina, a gente conseguiria ver. Ah, André, mas como que eu vou saber, né? Não consigo, não tenho. Como que eu ia saber que a maionese, por exemplo, é um colóide? Porque se você pegar uma maionese, parece um creme, uma pasta. Como é que eu vou saber a olho nu assim? Gente, o exercício ele tem que te dar algum indicativo de que aquilo ali é um colóide, tá? Ele tem que te falar alguma coisa. Os colóides, eles podem estar em solução, como é o caso da maionese, o esmalte, a gente tem uma solução, né? Parece uma pasta, um creme. Ou ele pode estar na fase de gel, que é a fase do gel de cabelo. Quando você pega lá o gel de cabelo, ele não parece uma pasta, ele tem uma consistência aquosa, sólida, uma coisa meio sem definir. Aquilo ali é a fase de gel, tá? Então, o colóide pode se apresentar nessas duas fases. E a gente tem a solução. O que é a solução? A solução é o que a gente chamaria de mistura homogênea. Ou seja, a olho nu a gente só vai ter uma fase. As partículas são muito pequenas. Então, por exemplo, se eu pego aqui água e sal. Peguei um copo de água de 250 ml e coloquei uma colherzinha de sobremesa de sal. Misturei. O sal ele vai se dissolver todo na água. Formei uma mistura homogênea. Eu não vou conseguir mais ver a fase só da água e nem a fase só do sal. Eu vou enxergar uma coisa só. Então, eu fiz uma solução, ok? Eu tenho uma fase a olho nu. De maneira geral, a gente tem que o tamanho das partículas, no caso da solução, eles são os menores possíveis, tá? O menor tamanho possível de partícula. Ah, eu preciso decorar qual que é o tamanho de cada partícula? Não, porque o exercício não vai te falar isso. Ele vai te falar uma outra maneira. Ele vai te dar um outro indicativo para você saber se aquilo ali é uma solução, é uma dispersão grosseira, é um colóide. Então, ele vai te dar outros indicativos. Ele vai falar que a luz é capaz de atravessar o corpo. Aí você já sabe que aquilo ali é um colóide. Ele vai falar, por exemplo, que a olho nu apresenta fase líquida e fase gasosa. Opa, você já sabe que é uma dispersão grosseira, porque a olho nu está vendo mais de uma fase. Ou ele vai falar assim,
A olho nu, ele apresenta uma única fase ou ele se apresenta de maneira homogênea. Então, você já sabe que é uma solução, tá? Necessariamente, muita atenção nas soluções, porque a gente vai ter vários capítulos específicos para elas. A gente vai falar muito de solução ainda. Então, a gente precisa ter uma atenção maior aqui nessas soluções, tá bom? Pessoal, então é isso. Ok? O objetivo da aula era falar um pouquinho das dispersões, né, das misturas no geral. Então, a gente falou um pouco de cada um dos tipos de dispersão que a gente pode ter. Dispersão grosseira, coloide, solução. Mas, de maneira geral, o que a gente tem em comum nessas três é que todas vão ser formadas por uma fase de disperso e dispersante. Ou seja, por uma fase de alguém que está em menor quantidade, que a gente quer solubilizar, né? E uma fase que está em maior quantidade, que vai ser responsável por solubilizar ou por tentar solubilizar aquela fase de disperso ali. Tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!